Alô, turminha do nono ano, tudo bom? Tudo tranquilo? Espero que todos estejam bem e vamos continuar nossa aula, nossa maravilhosa aula. A gente vai falar agora, pessoal. Semana passada a gente falou sobre o cenário brasileiro. Agora a gente vai falar sobre o cenário do Oriente Médio, o nosso glorioso Oriente Médio, terra que não tem problema de guerra, guerra religiosa. Estou brincando. A gente vai falar algumas situações da localização, dos aspectos naturais, dessa guerra sangrenta de religiões, especialmente entre muçulmanos e judeus. Vamos lá. Vamos começar com a parte da localização geográfica. O Oriente Médio, ele está localizado, ele está encravado entre Europa, entre África e a Ásia. Ele está ali encravado, por isso que ele é Oriente Médio, ele está centralizado. Ele está centralizado entre Europa, Ásia e África. Quando você fala de situações, hoje a situação muito ruim do Oriente Médio, que é conturbado, são guerras e questões do que? Religiosas. E outra situação, outro sistema de situação de crise que tem lá é a questão da água. No Oriente Médio você tem uma escassez de água muito grande. E não é igual aqui no Brasil e outros países que têm ainda água potável, eles têm um processo muito caro que eles transformam a água salgada em água doce. Isso é muito caro. É um processo que é caríssimo, que nem todos os países árabes têm condição. Por exemplo, hoje, o Oriente Médio ele é formado por 16 países. 15 de doutrina árabe e um judaico, que é o Estado de Israel. Quando você fala do Estado de Israel, a gente tem que voltar um pouquinho na Segunda Guerra Mundial, quando Hitler, que foi um sanguinário da doutrina nazista, onde ele fez mal, ele torturou, matou, fez todo tipo de atrocidade contra os judeus. Hoje se tem relatos que 6 milhões de judeus foram mortos nos campos de concentração, no mais famoso de Auschwitz, que ficava na Áustria. Auschwitz, a maioria dos judeus eram torturados, eram submetidos a operações e, em último caso, câmara de gás. Em 47, existia um território que pertencia à Inglaterra, dentro do Oriente Médio. E a ONU e a Inglaterra, para dirimir o problema que eles passaram durante a guerra, foi cedido esse espaço ao Estado de Israel. Em 48, foi fundado o Estado de Israel. Só que você tem um problema, galera. Você não combinou com os outros 15 países que eram árabes, de doutrina árabe, religião muçulmana, e você vai criar uma situação muito chata quando você coloca ali Israel com a nação. Vai haver, primeiramente, criações de grupos contra o Estado de Israel. O mais famoso foi a OLP. A OLP é a Organização Libertadora da Palestina, que era chefiada, ele já faleceu, pelo general Yasser Arafat. Até no final da vida, ele tentou até uma aproximação com o apoio americano entre ele, o primeiro-ministro da época, Yitzhak Rabin, e o presidente americano da época, Bill Clinton. Estava tudo programado, mas o que aconteceu? O premier de Israel, Yitzhak Rabin, vai ser assassinado por um grupo de palestinos. Então, essa tentativa de paz vai cair por terra. Mas vamos voltar. A OLP vai ser criada.
E nesse momento, algumas pessoas vão insurgir contra o Estado de Israel, especialmente a Palestina. A Palestina, que são vizinhos territoriais, a Palestina em 67 vai insurgir e vai haver uma guerra entre Palestina e Israel, conhecida como a Guerra dos 6 Dias. A Guerra dos 6 Dias foi 6 dias de guerra, onde Israel detonou a Palestina. E além disso, Israel anexou em seus territórios a faixa de Gaza, a Cisjordânia e a Península do Sinai. Esses 3 lugares foram anexados ao território israelense. E o que Israel fez com a Palestina? Deixou a Palestina em assentamentos, em muros, com uma única entrada que eles têm que passar onde? Em Israel, na fronteira. Só que a entrada dos palestinos é permitida na cidade santa chamada Jerusalém. Jerusalém é um território internacional que é permitida a entrada de muçulmanos, de judeus e do povo cristão. Porque você tem as religiões dentro da Terra Santa, que é Jerusalém. E isso é permitido. Agora, o governo israelense já não permite a entrada na capital Tel Aviv, onde você tem a capital de Israel. Você vê a situação. Sem contar que você vai ter o Yom Kippur, que foi uma guerra santa. Você tem a Primavera Árabe, que ela é de 2011. Você tem a Jihad, que é a Guerra Santa. Você vê como que o povo muçulmano ele se levanta contra o povo de Israel. O povo que se diz povo de Deus. É complicado falar disso. Mas Israel e Palestina e os outros países não têm tem uma certa animosidade entre eles. Sem contar também que a questão do Oriente Médio, você tem a questão do petróleo. Você acha que o americano invadiu o Iraque porque o Iraque tinha Saddam Hussein no governo? Não. O Iraque, Irã, Kuwait, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, são os territórios que possuem o melhor petróleo do planeta, que é o petróleo refinado. Então, Arábia Saudita e Emirados Árabes já são aliados americanos. Com a invasão do Iraque em 2003, os Estados Unidos vai ter um controle, vai ter uma gerência muito significativa. E ainda tem a questão do Irã. Todo mundo lembra no início do ano que houve um ataque americano a Teherã, que é a capital do Irã, onde morreu um general do governo do Ayatollah Khamenei e Soleimani, que era o nome dele, do general, e vai haver um problema seríssimo, onde vai ter a tentativa de vamos pegar os Estados Unidos, vamos cortar a cabeça deles. E, graças a Deus, eles conseguiram contornar. Mas, sem falar também que em 2001, vai haver um atentado nos Estados Unidos. Células islâmicas comandadas, dizem que ele morreu, não sei, pelo saudita Osama Bin Laden, eles vão criar uma situação de desgraça nos Estados Unidos, onde 4 aviões comandados por essas células enviadas pelo saudita Osama Bin Laden vão ter sucesso. 3 vão ter os alvos pré-determinados. 2 vão cair nas torres gêmeas do World Trade Center em Nova York. Um caiu no Pentágono, que seria o Ministério da Defesa aqui no Brasil, a sede das Forças Armadas Americanas, e o outro, supostamente, iria à Casa Branca, que é a sede do governo americano, mas foi abatido pela Força Aérea Americana. Você vê como que essa parte do mundo ela tem situações de guerra. Você tem a questão religiosa, como eu falei, a questão do petróleo, a questão territorial. Então, o Oriente Médio,
ainda tem a questão da água também, que eu também relatei. Você vê que situação que o Oriente Médio ele tem nessa questão com os países do Ocidente. Sem contar em 79, que vai ter a Revolução Islâmica, que vai assumir o Ayatollah Khomeini, e ele vai mudar toda a estrutura religiosa do Irã. O Irã é um país ditatorial, onde a doutrina islâmica é muito forte, mais forte que alguns países, onde você tem que respeitar o Corão, que é o livro bíblico deles, é a Bíblia do muçulmano. Sem contar as mulheres que têm que usar roupas que é chamado de burca. Vocês, meninas e mulheres que pensam em ir no Oriente Médio, pense duas vezes, porque lá não tem brincadeira não, lá se tem respeito. A religião lá manda no país. Eu até dou exemplo na época do Mundial de Clubes, que você tinha a torcida do Flamengo que fazia barulho, eles foram instruídos a não fazer barulho devido à questão religiosa, porque lá eles oram 5 vezes ao dia e tem que ter respeito com a religião deles. Fazer o quê? A religião do país. Então, pessoal, sem contar que o cenário é uma bomba relógio. Você tem que ter muito cuidado, sabedoria ao lidar com esses países nas questões econômicas, nas questões internacionais, porque eles têm uma parte de ser covarde, de ir a outros lugares para fazer o quê? Terrorismo. Pô, nós tivemos na Espanha, em 2005, um ataque terrorista ao metrô. Morreram pessoas que não tinham nada a ver com a ideologia muçulmana. Vou dar até uma sugestão, galera, para os muçulmanos. Apesar que está na pandemia, quando voltar, vamos em Brasília, lá no Congresso. De repente, fica tudo bem, tá, galera? Mentira, brincadeira. Pessoal, obrigado pela aula. Espero que todos estejam bem. Fiquem com Deus. Desde já, agradeço aí pela compreensão, pelo respeito. Aquele abraço. Fui, galera. Tchau, tchau.